gravar agora, que eu esqueci de gravar. Gente, então, a aula de hoje, né? Número um, eu queria falar sobre o curso. Quem fez a inscrição daquele curso lá, né? Eu passei as instruções, tá? Qualquer coisa vocês falem comigo amanhã na reunião do WhatsApp, tá bom? Das 8 às 11 horas eu tô lá no WhatsApp. Número 2, sobre as atividades, né? Então, as atividades, relembrando, é a aula do nosso módulo. Então, vocês devem fazer todas as atividades, certo? Então, amanhã eu vou postar lá quem fez a atividade, vou dar a resposta da atividade que eu passei para essa semana, né? E ao final dessa aula aqui eu vou postar a atividade para a semana que vem. Muito bem. Número 3. Eu podia colocar, deixa eu colocar aqui, pronto. Número 3. É isso, vou fazer a chamada agora, tá bom? Então vamos lá. Eu tive um problema com a turma anterior das 10 horas. E aí por isso eu tive que reiniciar o computador, então fechou tudo aqui. Mas vamos lá. Eu vou começar pelo nono A, tá bom? Então, nono A, vamos começar aqui com a Aline Vieira de Jesus. Está presente? Sim, né? Eu vi ela falando. Vocês estão me escutando, gente? Alô? Sim, professor. Ah, tá. Então tá. Ah, eu coloquei errado aqui. Não, tá certo. O nono ano. A Aline, eu vi ela aí. A Aline de Jesus, não tá mais? Presente. Beatriz Fernandes da Silva. Isso, coloquem a cara, por favor, para mostrar que são vocês, tá bom? Beatriz, Kaique da Conceição, Davi Barros, Presente, professor. o Kaique, né? Davi, Elano, Stephanie, Gabriel de Freitas, Geislane Pulgas, Gisele de Almeida, Guilherme. Presente. Quem está aí? A Gisele? Gisele. Gisele de Almeida, né? Pronto, Gisele. Guilherme, Vila Verde. Gustavo Henrique. Presente. Guilherme está aí, né, Guilherme? Estou. Pronto. Gustavo Henrique. Presente. Gustavo Henrique está presente. Coloca a cara aí, Presente. coloca a cara rapidinho, gente. Só para mostrar que vocês estão aí mesmo. Vai lá. Iago. Iago está. Eu tinha visto ele tinha entrado. É que às vezes demora um pouco para chegar o sinal. Cássio. Manuele. Maria Joyce. Presente. Maria Joyce está aí? Sim. Pronto, Maria. Vou anotar aqui. Pronto, anotei. Maria Luísa. Matheus Conceição Santos. Mirela Brandão. Murilo. Presente. Mirela Brandão. Pronto, Mirela. Botei aqui presença. O Natanael. Presente. Pronto, Natanael. Renato. William Caldas. Buri. Presente, professor. Presente, William. Boa. Vou passar para o nono B. Ayala. Bruno. Jéssica de Souza. Gilvan dos Santos. Alguém falou? Né? Iago Conceição da Silva. Professor. Oi. Jéssica. A Jéssica de Souza, né? Pronto, marquei aqui. Iago. Cauã. Letícia Alves. Presente. Letícia está aí, né, Letícia? Pronto, gente. Põe a cara, rapidinho. Só na hora da presença tem que colocar a cara, tá bom? Pra gente ver que vocês estão aí. Letícia Pinheiro Santos. Cadê Letícia? Põe aí, vai. É só fácil ou não? Não penteou o cabelo hoje. Lívia. Luan. Marcos. Matheus. Presente. O Marcos, né? Marcos de Araújo. É. Pronto. O Matheus não falou. Nayara, Rafaela, Railane, Rainara, Raíssa, Tainá. Quem falou presença aí? Ninguém, né? Então tá entrando aqui a Rafaela Santana. Rafaela, está aí? Presente.
Você, Rafaela, é do nono B, não é isso? Vou marcar aqui presença. Pronto. Então tá, gente. Vou minimizar aqui. Vamos começar a nossa aula sem mais delongas, porque só que eu vou ter que abrir aqui, que esse aqui é outro livro aqui. Deixa eu abrir aqui. Livro nono ano. Pronto. Gente, então tá. Vamos colocar aqui. Vocês não estão enxergando o livro, né? Pelo jeito aqui. Pronto. Ok. Gente, então a gente vai continuar o nosso assunto falando sobre ondas, tá? Ondas. Então, vamos lá. O que são ondas, gente? Onda é a propagação de energia, tá? É a propagação de energia sem necessariamente a propagação da matéria, tá bom? Então, para vocês entenderem, eu já mostrei uns videozinhos, dei exemplos na aula passada e tal, mas eu vou tentar dar um outro exemplo. Imagine que tá todos os alunos aí, todos vocês estão fazendo uma fila, um ao lado do outro, ombro a ombro, assim, como eu tô. Põe a mão na frente, põe a ombro a ombro. Aí o primeiro da fila vai lá e dá um empurrão no vizinho. O que acontece? Né? Então eu dou um empurrão e volto para o meu lugar. O que acontece? O vizinho vai ser empurrado. A energia que eu botei uma energia de empurrar. Essa energia vai ser usada para empurrar o corpo dele, que vai empurrar o do vizinho, que vai empurrar o do vizinho, que vai empurrar o do vizinho. Então essa energia ela vai se propagando, né? Ao longo do meio material. Nesse caso, quem é o meio? É o meu corpo, né? É o conjunto de corpos. Então, está passando uma onda, tá? Nesse caso, ao longo, né? Pelo meio do corpo, entre corpos, tudo bem? Percebam o seguinte, cada indivíduo ele só faz esse movimento, vai para lá e para cá, então ele fica praticamente no mesmo lugar, né? Agora a energia ela vai se propagando, então isso é uma onda. Tudo bem, gente? Ou não? Entendi, professor. Entenderam, né? Ótimo. Então, dentro disso, gente, o que acontece? Deixa eu voltar aqui para o nosso livro. As ondas, né? Existem diferentes tipos de ondas, como eu já comecei a falar na aula passada, tá? Mas existe uma classificação em dois tipos principais, que a gente chama de ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas, tá certo? Então, o que é uma onda mecânica? Uma onda mecânica é uma onda que ela se propaga, tá? A gente usa a palavra propagar, uma onda se propaga, né? Para a onda se propagar, ela precisa de um meio físico, de uma matéria, tá bom? Então, nesse caso, né, do que eu empurrei, essa energia está se propagando, passando pelos corpos, de um corpo para outro. Da mesma forma, quando eu jogo, por exemplo, uma pedra, né, num lago, vai formar aquela ondinha, não vai? Que vai se espalhando, não é? Todo mundo já viu uma onda se propagando na água? Eu já. Vou perguntar. Já. Né? Aline, já viu? Mirella, Kaique. Não é isso? Então o que acontece, gente? Quando a gente pensa na água também, nessa onda que se propaga na água, né? Percebo que né, não sei se vocês se lembram, né, mas espero que vocês já se lembrem, que a água ela é feita por várias e várias moléculas, milhões daquelas moléculas de H2O, né? Na verdade, bilhões, trilhões. Então,
se a gente fosse aumentar com um microscópio super poderoso e ver se as moléculas de água, né? Quando está passando uma onda, o que acontece? A molécula de água só vai para lá, bate na vizinha e volta. E passa a energia para a vizinha. Aí a vizinha, com essa energia, ela se movimenta, bate na vizinha e volta. Tá? Então as moléculas de água, elas ficam mais ou menos no mesmo lugar. Por isso que mostra, por isso que, né, eles dão um exemplo, né, eu não vou colocar agora os vídeos do YouTube, depois eu posso colocar. Se você estiver dentro de um barquinho lá, no mar, no oceano, tá? Ou pode ser num lago de água mais parada. E aí você vai ter aquelas ondas, o barco ele vai ficar no mesmo lugar. Só é subindo e descendo. À medida que as ondas passam, certo? Então isso está mostrando o seguinte, que a matéria ela só fica no mesmo lugar e a energia passa. Muito bem. O que são ondas mecânicas? São ondas que precisam do meio material para se propagar. Então, quais são os exemplos de ondas mecânicas, né? Como a gente vai ver. Né? Uma onda principal da onda mecânica é o som. Tá? O som precisa do meio para se propagar. Então, por exemplo, se eu pego uma barra de metal, né? Acho que todo mundo já... Um cano de metal. Você põe lá a orelha no cano. E aí você pega a outra ponta do cano e bate com alguma coisa, tipo um outro metal. Vocês vão escutar um barulho. Não vão escutar um pim chegando aqui? Entenderam, né? Imagina que essa caneta aqui fosse de metal. Eu coloco a orelha aqui nessa ponta e bato nessa ponta de cá. A mesma caneta, se vocês fizerem aí, vocês estão escutando. Eu estou escutando aqui. O som ele está se propagando aqui por esse meio material e chegando aqui. Tá? Onda sonora. Agora não é só onda sonora. Se eu segurar aqui, ó, com a mão aqui e bater aqui, ó, eu vou sentir também uma onda mecânica chegando na minha mão. Tá? Eu vou sentir ela vibrando. Certo? Então isso são ondas, tá bom, gente? Vamos passar para alguma dúvida ou não, por enquanto? Tá tudo certo. Professor, Diga. as ondas, ela tem um certo formato, ou a depender do, sei lá, tem um certo formato? Tem sim, né, William? Você mesmo mostrou no seu vídeo que você fez lá, né? Vamos ao formato das ondas agora, né? As ondas têm uma série de características, tá? Cadê? Me perdi aqui. Tem uma série de características que a gente pode usar para definir as ondas. Achei aqui. Vamos lá. Aqui está a figurinha, né? Só para mostrar essa onda, né? Na onda mecânica se propagando na água, né? Outros exemplos, né? De ondas mecânicas são as perturbações geradas na água, já falei, né? A onda da vibração da corda de um violão, entre outras, tá bom? Ah, tá. Aqui uma curiosidade, né? Que todo mundo sempre quando está falando de ondas fala sobre isso. Que as ondas, como eu falei, as ondas mecânicas elas precisam de um meio material para se propagar, né? Agora, no espaço, né, basicamente lá não tem ar, né? Então, o som, quando a gente grita, o som chega de um ponto a outro porque a onda vai se transmitir, vai vibrando as moléculas de ar. No espaço não tem esse ar, é o vácuo do espaço. Então, lá você não vai escutar sons, certo? Então, qualquer coisa se você explodir uma bomba lá no espaço, você não vai escutar nada, vai ser um silêncio. Tudo bem? Certo. Aí, qualquer dúvida, gente, vocês parem aí, por favor, e me perguntem, tá bom? Estamos aqui para isso. Agora, a segunda classe de ondas são as ondas eletromagnéticas, tá? As ondas eletromagnéticas não necessitam de um meio material para se propagar, né? Elas transportam energia sem a necessidade de um meio material, tá? Então, quais são os exemplos, né, das ondas eletromagnéticas? Nós temos muitos exemplos que são muito importantes no nosso dia a dia, né? A luz,
é uma delas, certo? A luz, então, ela não precisa de um meio material, então ela se propaga no vácuo. A gente então vê cores no espaço, por exemplo. Mas também ondas de rádio, micro-ondas, ondas infravermelho. A gente vai falar mais sobre essas ondas depois, tá? As ondas do rádio é em hertz, né, professor? Todas as ondas podem ser medidas em hertz, tá, William? Isso que eu tava Só, querendo de, saber. só deixa eu aceitar aqui. Matheus, você entrou agora. Bom dia. Depois você me fala para eu botar a sua presença, tá? Matheus. Bom dia, viu, professor? Que eu não vou parar agora. Então, viu, William? Todas as ondas. Cheguei atrasado porque eu tava resolvendo uns problemas aqui. Sem problema. Que bom que você veio. A aula está sendo gravada, depois eu coloco lá também no YouTube, tá bom? Mas enfim, o raio-x, né, aquele quando a gente quebrou o braço e tal, né, é um outro tipo de onda eletromagnética. Depois a gente vai falar mais sobre, no capítulo seguinte, a gente vai falar sobre isso. Então, William, respondendo a sua pergunta, a gente vai ver então algumas propriedades das ondas, tá? A gente vai estudar as ondas. Então, aqui, vamos supor, né, até fiz isso na aula passada, pegar uma corda, amarra ela aqui numa extremidade e nessa mão aqui, né, todos estão vendo o livrinho, tá, tudo certo. Se eu pegar só e subir e descer essa mão uma vez, ele vai criar uma onda, né? A corda, percebam, número 1, essa onda está sendo transmitida por qual meio material? Nesse caso, a onda está sendo transmitida pelo material da corda. Tá? Número 2, percebam que o material, né, esse pedacinho da corda, ela só vai para cima e para baixo. Tá? A corda não está andando para frente, para trás, está só andando para cima e para baixo, mas a energia está sendo, né, o fluxo da energia está sendo do sentido da esquerda para a direita aqui nessa figura. Né? Agora, se eu fizer isso várias vezes, para cima e para baixo, né, eu vou conseguir manter essa oscilação aqui constante. Você vai ver que se vocês fizerem isso em casa, vocês vão conseguir manter sempre 3 ondinhas, assim, vocês vão ficar vendo aí na casa de vocês. É verdade. Né? Mas então tá aqui a questão do barco que eu estava falando, né? Perceba que a energia fornecida pela mão até a corda se propaga pela corda, que é o meio material. Então é uma onda mecânica, né? Então nesse caso, enquanto a energia é transferida, cada pedaço da corda oscila para cima e para baixo. Deixa eu só ver aqui que alguém entrou. Várias pessoas, o Iago e a Nayara. Estou anotando aqui. Iago e Nayara. Bom dia, professor. Bom dia, gente. Vamos tentar chegar na hora. Vamos lá. Continuando. Né? Então, igual eu falei, a energia vai da esquerda para a direita, mas a oscilação da matéria, no caso da corda, vai só para cima e para baixo. Tá? E ele dá o exemplo para vocês entenderem melhor sobre o que eu já tinha falado, sobre uma pessoa num barco que está em repouso aqui. Né? Se passa a onda, né? A onda ela está vindo. Bom dia. A energia essa onda, ela está se propagando lá do meio do mar até chegar na praia, né? Então a onda está fazendo todo um movimento, mas a matéria, por exemplo, a pessoa que está aqui dentro, ela só vai para cima e para baixo, ela só oscila para cima e para baixo, tá bom? Muito bem. Vamos continuar aqui. Então, agora, gente, vai uma representação de uma onda, né? E a gente vai estudar, vamos dizer assim, a anatomia dessa onda. O computador está penando um pouquinho aqui para abrir, está carregando aqui, ó. Loading. O que é loading? Como é que está o inglês de vocês, gente? O que quer dizer loading? Carregando, né? Então, vamos lá. É isso aí. É isso aí. Então tá aqui, nessa figura tá uma representação de uma onda, né, representada aqui em azul. Esse número 1 indica o sentido da propagação da onda, né? Que é o sentido da propagação da energia, tudo bem? Aí a gente pode pegar uma onda e dividir ela, tá, no ponto médio dela aqui, né, e no ponto mais alto, né, e no ponto mais baixo. Esse ponto aqui mais alto
da onda nós chamamos de crista. Tá? É a crista da onda. Vocês já ouviram falar? Até às vezes quando uma coisa está na moda, né? Antigamente o pessoal falava, está na crista da onda, está no alto, está no auge da onda. Né? Enquanto que essa parte de baixo da onda nós damos o nome de vale. Tá? É o vale, né? O vale dessa onda. Tá bom? O que é, então, uma onda, né? Como a gente percebeu, imagina, lembra aquela onda lá que tá, quando ela está passando aqui, né? Vamos dizer que aquela onda lá, esse exemplo aqui do rapaz do barco. A onda está vindo daqui para cá, tá? Então vamos dizer que a água aqui está parada, está aqui no nível 2 aqui, tá bom? Que é o eixo aqui. Aí a onda chega, quando a onda chega aqui, essa onda ela vai subir e depois vai descer, tá? Então quando ela do ponto mais alto da crista até o vale, nós damos o nome de uma oscilação, tá? Uma oscilação, né? Na verdade, aí o que acontece? Vamos falar agora daqui de outras características dessa onda, tá? Quando eu faço uma medida entre uma crista e outra crista de uma onda, né, esse número 1 que está representado aqui, nós damos o comprimento da onda. Tá? O comprimento da onda. Certo? Posso medir tanto aqui, o comprimento dela, entre duas cristas, ou também entre dois vales. Né? De um vale a outro, a gente pode chamar. Também é o comprimento da onda, tá bom? Certo. Agora, a distância entre aqui o eixo principal, né, dessa onda e a crista, né, esse número 2 aqui, nós chamamos de amplitude da onda, tá? Então, a amplitude é basicamente o tamanho que essa onda vai ter. Né? Foi até uma das perguntas, né, que eram para vocês responderem, né, até hoje, né, da semana passada, lá a questão do som alto ou som baixo. Né? Quando a gente fala em som alto, na verdade é o número de ondinhas que vão ter aqui, a frequência, que eu ainda não falei. Mas quando o som alto quer dizer que é o seguinte, que a amplitude da onda é alta, tá? Essa onda vai ser mais alta aqui, a onda vai ser grande, tá? O tamanho da onda aqui, a amplitude dessa onda está relacionada à quantidade de energia que está sendo transmitida, tá? Isso na física, né, professor? Isso, na física, Porque não som alto, quando a gente fala, é a frequência, né? Se tá certinho. O volume. Então, voltando ao nosso exemplo aqui, gente, imagina o seguinte, se eu pegar minha mão aqui e chacoalhar com pouca energia, ou seja, usando pouca força, a amplitude da onda aqui vai ser menor, tá? Vai ser pequena. Se eu botar muita força aqui no meu movimento, a amplitude vai ser maior, tá? Então vai ter mais energia que vai estar sendo transmitida ao longo do eixo dessa onda, tá? Então tem alguns nomes, né, gente? Crista da onda, o vale da onda, né, a amplitude da onda, tá? E a gente vai falar da frequência da onda também. E o comprimento de onda, tá? Esse número 1 aqui. Aqui um nomezinho para vocês decorarem, tá? Eu vou falar só para dizer que eu falei. É esse símbolo aqui chamado de lambda, tá? Essa letra grega, né, representado por esse símbolo aqui, a gente chama de lambda. E então o lambda corresponde ao comprimento de onda, tá? O comprimento de onda é isso aqui, ó, entre uma crista e outra crista, tá bom? Gente, alguma dúvida? Não? Professor, você poderia repetir as medidas que é dada nas ondas aí para eu anotar aqui?
Posso sim. Vamos voltar aqui a figura, tá? Então, se você desenhar... Porque são pistas, vales e o que mais? Se você tem uma onda aqui, né? Esse aqui é o eixo principal da onda. Então, a gente vai ter a crista, o vale, a gente vai ter aqui o comprimento de onda, representado pelo número 1, né? Que é a distância entre uma crista e outra crista. É o comprimento de uma onda, né? Esse aqui, ó. É, E a amplitude da onda, tá bom? pronto. E última coisa também que eu não falei é uma oscilação. Oscilação é uma onda quando ela sobe e desce, tá? Sobe e desce é uma oscilação. Então tem quantas oscilações aqui, né? Tem duas oscilações completas aqui, ó. Aí se juntar essa com essa vai dar mais uma. Então tem 3 oscilações aqui, né? Tem 3 ciclos, então, que a gente chama. Uma oscilação é um ciclo, vai para cima e para baixo. Ô, professor, Diga, William. essas medidas se aplicam a todos os tipos de ondas ou só as ondas mecânicas? A todos os tipos de ondas, tá? As mecânicas e as eletromagnéticas, tá? Lembrando, por exemplo, que o som do carro, né, o negócio dos decibéis e tudo, vai ser aqui também, vai ser o mesmo tipo de onda. A onda do som do carro é mecânica. Ou outra coisa que a gente aplica, o Wi-Fi é uma onda eletromagnética, que também vai ter a mesma coisa. Amplitude, comprimento, etc. Né? Então, agora, gente, né, a gente falando especificamente mais de ondas, né, mecânicas, né, mas também ondas de uma forma geral, elas também, além daquela classificação que eu dei entre ondas mecânicas e eletromagnéticas, tem uma outro tipo de forma que eu posso classificar as ondas, que é uma onda transversal ou uma onda longitudinal, tá bom? O que é isso daí? Eu até mostrei um vídeo na aula passada, né, mas ficou um pouco confuso, então eu vou refalar o que é a diferença, tá? A diferença vai ser a maneira como a onda se propaga, né? Ela está diretamente relacionada à sua fonte emissora, tá? Então a maneira como uma onda se propaga está diretamente relacionada à sua fonte emissora. O que é uma fonte emissora? Eu ainda não comentei. A fonte emissora é a origem, né, da transferência de energia. Quem vai botar energia? Vamos dizer assim, no caso de uma onda eletromagnética, a onda de luz, certo? Então, se eu pegar aqui uma lanterna, vamos botar aqui a lanterna, tá aqui. Deixa eu botar aqui para falar. Quem é a... minha lanterna está meio falhada, ela tá meio estragada essa aqui. Olha que maravilha. Ficou bom no vídeo, deu um brilho legal, né? A fonte emissora é então aqui esses LEDzinhos aqui, né? E aqui é uma onda eletromagnética, né? Então a forma da onda vai depender de quem vai ser a fonte emissora, tá bom? Então, digamos, vamos mostrar aqui um exemplo dos 2 tipos de onda que eu tava, né, dessa outra forma de classificar as ondas, que é a onda transversal ou onda longitudinal. Então, vocês já devem ter visto um tipo de mola assim, né? Pode ser a mola mesmo, uma espiral do caderno, né? Tem um brinquedo que o pessoal usa também que é assim, tem várias molas assim. Vamos dizer que eu prendi uma das extremidades, eu fixei uma das extremidades da mola na parede. E aí, o que está variando do exemplo A para o exemplo B? É como a fonte emissora de energia está se movimentando. Então, nesse caso A, eu estou movimentando minha mão para cima e para baixo. Eu estou oscilando a minha mão, né, para cima e para baixo. Ver se a Mirela Brandão voltou. Certo? Então, o que acontece? A minha mão está oscilando aqui, nesse caso, né, vamos dizer assim, num sentido vertical, tá? De cima para baixo. Ao passo que a onda está sendo transportada no sentido esquerda-direita, né, no sentido horizontal.
Então, a fonte emissora está se movimentando de forma transversalmente à fonte, ao sentido da onda. Tá? Então, eu queria perguntar de vocês, o que é transversal? Vocês aprendem isso na matemática, por exemplo. Rapaz, O que é uma coisa transversal, gente? é tipo um movimento. Transversal é uma coisa que está a 90 graus de outra coisa. Ah, é isso. É isso. Então, por exemplo, deixa eu só perguntar aqui o nome do pessoal aqui. Deixa eu botar aqui de novo no Google. Vocês estão acompanhando aí? Aline de Jesus, Kaique, Gabriel. Vocês estão aí, não? Jéssica. Tá de boa. Guilherme. Gustavo. Marcos botou sim aqui. Letícia. Então tá, gente. Vamos lá, hein? Então tá. Aproveita, gente, né? Sim. Aproveita que é de graça. Aqui. Ó, então, continuando, né? O sentido transversal. Voltando à questão de ser transversal. Eu me perdi aqui. Ah, tá. Então tem essa caneta, tá aqui na vertical e essa está na horizontal. Então uma está transversal em relação à outra. Tá? Essa está nessa direção e essa está assim, pé deitado. Tá? Se eu botar essa aqui assim e colocar assim, ela não está transversal. Transversal ela tem que formar 90 graus aqui, assim, tem que ser assim. Forma um ângulo de 90 graus, tá bom? Então nesse caso que eu tô, né, a mão tá fazendo assim, ó. A mão que está segurando aquela corda. Hoje eu esqueci de trazer a... Cadê a cordinha? Não trouxe. Mas vamos pegar a corda do meu mouse aqui. Eu vou amarrar aqui essa extremidade, tá? E essa aqui, ó. Então a minha mão está indo para cima e para baixo. É que aí não dá para ver muito bem. E a onda está sendo transmitida assim. Então é uma onda transversal, tá? E o que é onda longitudinal? A onda longitudinal é que a fonte emissora está se movimentando no mesmo sentido da transmissão da onda, tá? Então, nesse caso, a minha mão estaria assim, ó. Certo? Entenderam, gente? Entendi. Mais ou menos. Vamos mostrar. Pode repetir essa parte aí da longitudinal pra eu anotar aqui? Posso. Vamos colocar de acordo com o livro, tá falando. Ixi, travou. Vocês estão me escutando ou não? Ah, tá. É que meu computador tá pronto. Ele deu uma travadinha aqui. Eu tô abrindo muita coisa ao mesmo tempo. Então vamos entender isso. Vamos ler o livro aqui. Transversal está aqui. A fonte emissora está se movimentando de forma perpendicular, né, a sentido de transmissão da onda. A onda longitudinal, a fonte emissora está se movimentando no mesmo sentido, né, do fluxo da onda, do sentido da onda, tá bom? É que nosso tempo já está acabando, que senão eu poderia botar um vídeo. Mas eu vou botar um vídeo depois, tá? Eu vou passar para o próximo assunto aqui, porque senão a gente fica muito para trás, tá? Outra característica das ondas, então, até que o William estava perguntando, estava falando, é sobre a frequência e período de uma onda, né? Então, o que é isso? Nós vimos que um ciclo ocorre quando a onda executa uma oscilação completa, né? Ela vai para cima e para baixo, uma onda. Um ciclo, na verdade. A energia contida em um comprimento de onda é sempre a mesma. A quantidade de ciclos que uma onda executa a cada unidade de tempo é chamado de frequência. Quando o tempo é marcado em segundos, a sua frequência é expressa em hertz, isto é, ciclos por segundo. Tá? Então vamos dar aqui um exemplo, tá bom? Para entender isso melhor.
Então, o que que é o ciclo? É uma oscilação completa, tá? Então, cada ciclo é isso aqui, né? Ó, a gente tá vendo um ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos, aqui metade de um ciclo, aqui metade de outro. Aqui eu tô vendo quantos ciclos, gente, na letra A? 2. 2 ciclos, exatamente. Tem um aqui no meio, e se eu pegar metade desse com metade desse, tem 2 ciclos aqui, né? E aqui tem 1, 2, 3, 4 ciclos, certo? Então, e aqui embaixo está o tempo, tá? Marcado em segundos, 1 segundo, tá? Então essa onda A, em 1 segundo, ela efetuou 3 ciclos. Enquanto que a onda B, em 1 segundo, efetuou quantos eram? 4 ciclos, tá? Então, qual que é a frequência? Isso é a frequência, na verdade, né? 3 ciclos e 4 ciclos. O que que é o Hertz? A gente pegar a frequência e dividir pelo tempo, tá? Que é, nesse caso, 1 segundo. Então, 2 ciclos dividido por 1 segundo é igual a quanto? Quanto que é 2 dividido por 1? 2. 2. 2 dividido por 1 é igual a 2. Então a frequência dessa onda A, né, vai ser igual ao que? 2 Hz. Tá? 2 ciclos por segundo. 2 Hz. Esse nome Hertz, que a gente ouve muito falar quando está falando de onda, vem do pesquisador, de um cientista que chamava Hertz. Tá? E aí ele estudou muito as ondas e por isso hoje a gente dá o nome dessa unidade de medida da frequência de uma onda, a gente dá o nome de Hertz, tá? Enquanto que essa segunda onda aqui, ela equivale a 4 Hz, tá bom? As ondas, né, geralmente, as ondas que a gente conhece, depois a gente vai ver, elas vão variar em frequência, tá? Né, vão ter ondas com menor frequência, vão ter ondas com maior frequência. Muitas dessas ondas, depois a gente vai ver os vários exemplos, tá? Mas megahertz também, né, professor? isso, muito das ondas que a gente vê no dia a dia, de rádio, por exemplo, elas são, né, em megahertz, que são milhões de hertz, né? Então vão ter milhões de ciclos por segundo, tá bom? O som, né, vai ser em milhares de hertz, né? 20.000 hertz, coisas assim. A gente vai ter alguns exemplos, tá bom? E outra coisa para finalizar, o período, tá? O que é o período? Ele é um intervalo de tempo necessário para a execução de apenas um ciclo. O período é o inverso da frequência, tá? A frequência eu quero saber o seguinte, o número de ondas num determinado tempo, tá? E o que é o período? O período é o seguinte, eu quero saber, né, em um ciclo quanto tempo se passa, tá bom? Então, para ter um exemplo aqui, né, no caso da nossa onda A, 2 ciclos em 1 segundo. Um ciclo vai ser o nosso período, T. Então, é uma regra de 3 aqui, né? 2 vezes TA, estou mostrando aqui, ou TA vezes 2 é igual a 1 vezes 1, tá? Então, TA é igual a, passo esse 2 dividindo para lá, 1 vezes 1 é igual a 1, né? Eu passo 2 para lá, fica 1 dividido por 2, que é igual a 0,5 segundos. Ou seja, para um ciclo ocorrer na onda A, demora meio segundo. E na onda B, para um ciclo ocorrer, demora 0,25 segundos. Tá? Então, nessa onda aqui, né, gasta mais tempo para ter um ciclo. O dobro de tempo. Gente, entenderam? Professor, e os segundos ou minutos que leva para fazer esse ciclo vai estar sempre para a gente responder ou a gente vai ter que descobrir quantos segundos ou minutos levaram? É aí que existe a conta. Aí tem a continha às vezes, né? Mas não é complicado, não é muito complicado não, gente, tá? Agora, quando a gente tá falando em segundos,
né, a gente vai dar o nome de hertz, tá bom? Mas vamos dar só um exemplo prático, tá? Legal até, que é, por exemplo, a transmissão do som. Tá? A velocidade de propagação, né, de uma onda sonora, né, ela, na verdade, a velocidade de uma onda, a gente usa um metro por segundo, tá? Metros por segundo, né? Então, o que acontece? O som, como eu falei, é uma onda mecânica, então ela precisa de um meio para se propagar, tá? Então, no ar, quando o som está se propagando no ar, ela vai ter uma velocidade o seguinte, em um segundo, a velocidade do som no ar é de 340 metros por segundo, tá? Então, imagina uma quadra, um quarteirão, né? Um quarteirão tem mais ou menos 100 metros, né? Como é que vocês chamam? É quarteirão, não é? Uma quadra. Como é que vocês chamam? Na rua, quando vocês andam de uma esquina até a outra. Hein? Rapaz, é quarteirão também. Quarteirão. De uma esquina até a outra, geralmente tem 100 metros, tá bom? Então imagina se você está nessa esquina, aí o seu amigo ele vai andar até uma outra esquina, 100 metros. Aí anda mais outro quarteirão, 200 metros. Mais outro, 3. E mais metade, 340 metros. Então se ele grita lá, "Ah!", de um lado, até chegar em você vai demorar um segundo. Pega o relógio e conta. 1. Essa é a velocidade do som transmitido pelo ar, tá bom? E a velocidade da luz, professor? Já a velocidade da luz é 3 vezes 10 a 8, elevado a 8, que é igual a 300 milhões de metros por segundo, ou 300 mil quilômetros por segundo. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a luz, gente, ela se transmite, pelo menos aqui no nosso dia a dia, a gente pode dizer que ela é instantânea. Ela é ultra, hiper rápida, certo? Na verdade, a nossa física, o que a gente sabe, estuda e conhece sobre a física do universo, diz que a coisa mais rápida que existe no universo é a luz, tá bom? É tipo quando solta um foguete, né? Que ele estoura, a depender da distância, ele estoura e a gente vê primeiro a luz para depois o som chegar pra gente. Exatamente. Cadê? Eu não vi. Quem foi que falou? Eu não vi aqui. William Burry. Foi sempre o William, né? Grande William. Então vou finalizando a aula aqui, William Burry, dizendo exatamente esse exemplo aí, tá? O que a gente calcula, que eu gosto bastante de fazer essa brincadeira, e até, na verdade, não é nem brincadeira, até tem uma função prática, que é o seguinte, quando você está numa tempestade, tá? A gente vai ver raios, caindo relâmpago. Então vocês façam o seguinte, teste da próxima vez. Quando cair um relâmpago, aí vocês comecem a contar em segundos. 1, 2, 3, 4. Para ver quanto tempo que demora para o som chegar. Tá? A depender, né, se demorar um segundo, quer dizer o seguinte, quer dizer que esse relâmpago, ele caiu a 340 metros de distância. Se você contou 4 segundos e aí você escutou o som, quer dizer que ele está 340 vezes 4, tá? 1 km e mais de 1,5 km de distância. Então com isso vocês sabem até a distância que está chegando a tempestade. E se você estiver no meio do mato, é importante, tá bom? E é legal saber também. Entenderam, gente? Tudo certo? Entendi. Entendi, professor. Tá, então vamos então. Deixa eu botar aqui na. Então vamos então encerrando por aqui. Amanhã, né, vocês têm até hoje, né, para colocar as atividades da semana passada. E eu vou colocar a atividade hoje ainda para vocês fazerem para a próxima semana. E amanhã eu vou dar a resposta correta da atividade da semana passada, tá bom? Ô, professor, meu nome aí que o senhor falou que é pra depois dizer pra botar na presença aí. Então tá, vamos encerrar. Quem quiser pode sair, né? Só quem não respondeu a chamada me fala, que eu vou ter que escrever o nome aqui da Nayara, do Matheus e do Iago, não é isso? Quem mais? É Matheus Conceição Isso, Santos, isso. professor. Pronto. Tem mais alguém? Não, né? Ixi, alguém me excluiu da reunião.
Pronto, gente. Tem mais alguém? Não, né? Me cortaram ali.